Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no podcast Fazendo Discípulos. Eu sou Fábio Stumpf, pastor Fábio Stumpf aqui de Dallas, e hoje a gente vai conversar com o apóstolo Denilson, de Campo Grande, Brasil, no Mato Grosso do Sul. E aí, Denilson, um prazer muito grande estar com você aqui, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito aí na igreja e no apostolado, no seu apostolado. Então, se apresenta um pouquinho, Denilson, para o pessoal te conhecer, né? E contar um Olá, pouquinho da tua história. olá, Fábio. Prazer aqui estar contigo, pastorzão. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo programa e parabéns também pelo tema, né? Glória a Porque Deus. dentro da minha visão, o discipulado é tudo, né? É muito importante. É vital, né? É algo vital. Amém. Então, tô bem feliz. Como você disse, estou há 8 anos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Iniciamos a igreja aqui há 8 anos atrás, vindo de São Paulo, fica a 1.100 quilômetros daqui. E chegamos aqui com essa visão de ganhar, consolidar e fazer discípulo. E agora, em fevereiro, comemoramos 8 anos. E para celebrar esse novo tempo, é o ano temático aqui, é o ano de fazer discípulos, né? Então, Amém. estamos bem felizes. Quer dizer, eu não sabia que acho que você tinha me falado, mas eu não lembrava. Você veio de São Paulo para Campo Grande. Então, Pois é. como é que foi essa mudança? Foi uma direção de Deus ou vocês que quiseram ir para o interior mesmo? Ou Não, não? foi uma direção de Deus, Fábio, porque eu era conferencista, né? E a minha esposa Uhum. cantora, na época dos CDs, né? Então, minha esposa tinha 3 discos gravados. Então, ela atendia a agenda no Brasil todo, eu também, ministrando. Foi quando ela engravidou da nossa segunda filha. E aí eu falei, amor, eu não. Fica difícil eu viajar sem você e perdemos tanta coisa da nossa filha mais velha. Falei, mas com essa agora vai ser diferente. E aí nós optamos por ficar juntos, cuidar da gravidez, curtir isso, né? E dentro disso, Deus nos prometeu que ia preparar um povo para nós cuidarmos. Só que não seria em São Amém. Paulo. E aí Deus direcionou para o Mato Grosso do Sul, rapaz, para nossa surpresa, porque a gente não conhecia ninguém aqui, não temos Uau! parentes, família, temos nada. E isso é tão interessante, né? Eu vivo isso nesse momento aqui em Dallas, né? Deus falou para a gente que era o tempo de vir para os Estados Unidos e tinha projetos aqui. E realmente você vem e é só o amor de Deus mesmo que vai mudando, vai transformando, vai criando um apego, né? Eu falo com as pessoas às vezes me perguntam: "Ah, você gosta da Flórida?" Eu falei: "Amo a Flórida, mas meu coração está aqui no Texas, meu coração está em Dallas." "Ah, por quê?" Só Deus sabe, não dá para explicar, né? Então é meio isso também que a gente vive aqui. Fala um pouquinho, Denilson, da igreja. Como é que vocês estão hoje? Quantos ministérios vocês estão? Hoje nós estamos com 37 igrejas, né? 37 igrejas Em aqui 8 anos vocês chegaram a 37 igrejas plantadas. plantadas e com filhos da casa, né? 5 discípulos que discipulamos, se tornaram pastor. Nossa igreja, ela tem essa visão de formar, discipular, e as igrejas foram plantadas com os próprios líderes daqui, né? Filhos Uau, da casa, uau. pessoas que É, batizamos, casamos. meu Deus, cara. E isso é bem disruptivo, né? Se você olha para a forma tradicional que as igrejas são plantadas, né? E o resultado que vocês conseguiram em 8 anos, né? Eu sinceramente não conheço um ministério que cresceu tanto em 8 anos, né? Você tem ministério que cresceram muito, você fala assim, abriram mais de 37 igrejas em 8 anos, tudo bem. Mas quanto tempo que eles tiveram para cavar para baixo, né? Para preparar um alicerce? Exatamente. E a gente está falando de 8 anos desde que vocês nasceram A até segunda agora. igreja, a segunda igreja que nós plantamos, a primeira foi a sede, né? Que é a que eu estou hoje aqui. Uhum. Para plantar a segunda levou-se 3 anos, porque foi Foi três 3 anos anos de estrutura. de estrutura, preparando, formando líderes. E aí no quarto ano, a gente começou a plantar praticamente uma por mês. É isso que Quase eu um. falava contigo. A conta é uma quantidade absurda de igrejas por ano, né, cara? Porque só na primeira turma de liderança, discipulado e liderança, que a gente nomeou aqui como escola sacerdotal, né, que é uma Uhum. escola onde você pega pessoas vocacionadas para o ministério e que desejam isso, só na primeira turma nós formamos 23, 23 sacerdotes. Aí na segunda formamos mais 40. Uau. Então, facilita quando você tem um recurso humano, né? E é uma boa estratégia, né? Você realmente formar pessoas para que essas pessoas vão e façam discípulos, que é exatamente o que Jesus fez, né? Quando a gente lê em Mateus 28, lá 18 ao 20, né, ele fala, vão e façam discípulos, né? Ele não estava querendo ali comissionar pessoas, aqueles 12, né? Eu sei que quando ele falou isso, ele estava com mais de 12, porque já era a hora que ele já tinha ressuscitado, então a gente pode falar que tinha em torno de 100 a 120 pessoas ali com ele quando ele falou isso, né? Ele não estava falando só para os discípulos, até porque esse texto se repete lá em Atos 1, né? Com um outro panorama desse texto, mas é a mesma fala. E é interessante que Jesus ele nunca foi centralizador.
né. Ao contrário, ele sempre foi alguém que estava ali ensinando e empoderando as pessoas para que elas fossem além. E toca muito ao meu coração quando ele fala, né, que ele precisava ir ao céu para que viesse o Consolador, e depois ele fala: "Não, que vocês vão fazer obras muito maiores do que eu fiz", né. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele, pregou o evangelho, expulsou demônios, e ele chega no final da carreira dele e fala que a gente vai fazer mais do que ele fez, né. É só uma pessoa que não é centralizadora que consegue, levar um ministério a existir há mais de 2000 anos, né. Ver e eu li uma literatura, escrito pelo pastor Steve Furtick, da Elevation, né, ele escreveu um livro com esse nome, Obras Maiores. Só alguém totalmente sem orgulho e descentralizador que conseguiria, eh, já a tal ponto, né, porque o discipulado, eu também enxergo como uma ferramenta de encorajamento. Sim, sim. Tem até um testemunho de uma igreja que a gente implementou agora no final do ano passado, eles vão entrar agora para o segundo ciclo. Esse pastor, ele treinou toda a liderança dele e toda a igreja, ele botou o discipulado, todos eles para estudar a peça do quebra-cabeça, e eles fizeram pequenos grupos e ficaram a igreja toda estudando semanalmente cada capítulo do livro e fazendo as atividades, todo mundo. E uma das pessoas, né, foi interessante que uma das pessoas, ela não se via capaz de ser uma discipuladora. Ela falava assim: "Não, vai ter gente fazendo comigo no grupo que conhece mais de Bíblia, tem mais tempo de igreja do que eu", né. Mas não é só o tempo de igreja, ele não é um pressuposto para que você seja alguém capaz de discipular outra pessoa, né. Os fariseus, eles tinham muito tempo de igreja, né, mas eles não tinham o É, coração que Jesus buscava, né. Então, foi muito interessante que o feedback que essa pessoa deu, né, o testemunho dela foi justamente isso, dela ter percebido, né, durante o processo, como Deus usa a vida dela e capacita ela na jornada. Ela não tem que estar pronta para fazer a jornada, ela tem que se dispor à jornada e Deus vai capacitando durante a jornada. realmente, eu estava, você conversando falando aí, né, e a gente começa a ver a origem do discipulado, Fábio, para mim, uma opinião pessoal minha, né, o discipulado Uhum. começou no jardim do Éden, porque, Sim. né, Deus aparecia lá no jardim para discipular o coração de Adão, o coração de Eva, né, então, veja que algo tão vital começou lá na criação, né. Quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de relacionamento, né. Exatamente. É relacionamento, é o que Jesus fez o tempo todo e que Deus fazia lá, né, e Deus se agradava, com isso, né. É, e Não é algo pesado também. não, é interessante que depois da queda, Deus aparece, Adão está escondido, né, e aí você vê que ali começa o processo de arrependimento dele, inclusive é um dos capítulos da peça do quebra-cabeça, né, sobre o arrependimento, Sim. É o e no primeiro capítulo, inclusive. exatamente, e no discipulado é onde você consegue, alcançar, ter acesso ao coração de uma pessoa, a ponto dele se arrepender naturalmente, atrelado ao compromisso de não fazer mais. Se você parar para pensar, é muito cirúrgico, né. É, é. E muitas vezes os pastores até me perguntam, né: "Fábio, qual é o melhor forma que eu vou fazer esse discipulado?" A gente tem o MDA no Brasil que prega muito o discipulado um a um, e eu amo o modelo do MDA, é o modelo um a um, né, o trabalho que e-Builder tem feito no Brasil, quantas igrejas têm acompanhado, e glória a Deus pela vida e pelo trabalho que eles estão fazendo. O um a um é um excelente modelo, mas às vezes o um a um você não consegue, atender a toda a demanda que você tem. Então, trabalhar com grupos pequenos, né, você às vezes eu tenho falado muito sobre isso, né, de você não precisa estar na igreja para fazer um discipulado. Esse discipulado pode acontecer na sua casa, um café da tarde que você marca com umas vizinhas, e uma vez por semana vocês vão se encontrar e vão falar sobre um assunto, e vocês vão orar junto, e vão, uma vai fazer, orar pela vida da outra, vai interceder, na semana seguinte vão ter os testemunhos daquela oração. Isso era a igreja primitiva, né, então é possível fazer num pequeno grupo, né, você reunir pessoas ou no trabalho, e a gente quer tirar o paradigma que isso tem que estar dentro da igreja. E claro, tem igrejas que eu vejo fazendo isso através das classes, fazendo isso uma classe para falar sobre discipulado. A classe até funciona, eu gosto, porque você consegue alcançar muitas pessoas ali, várias pessoas ao mesmo tempo, mas em contrapartida você perde essa questão do relacionamento um a um e aonde as pessoas abrem o coração, né. Então, se vai trabalhar com classe, talvez, ter microgrupos, né, que vão conversar, que vão discipular um ao outro, que vão acompanhar de perto, porque tem coisas que você não fala num grupo de pessoas maior, né. Você vai querer falar com aquela pessoa que você confia, com aquela pessoa que você está andando junto. Então eu acho que
Faz muito sentido esse modelo discipulado também, né, de se abrir, de criar um ambiente para que as pessoas se abram, né. Você falou que esse ano é o ano do discipulado, né, aí na igreja. Me fala um pouquinho o que que vocês têm planejado, o que que vocês têm feito, cara, até para a gente compartilhar com outros pastores que também vão estar assistindo aqui com a gente. É. Então, começa com a problemática que eu precisava a nossa é muito forte no evangelismo e no ganhar de pessoas, né. De modo que em 7 anos passou pela nossa igreja aí quase 15.000 pessoas. Uau, E aí, um momento meu com Deus, buscando, eu falei: "Deus, eu preciso fechar a porta do fundo da igreja, porque passou 15.000 pessoas, você está com 3.000, cadê as outras 12, né?" É um fluxo muito grande. E aí 80 perguntando 20, para né, cadê 80% da igreja? exatamente. E aí, perguntando para alguns líderes de relevância aqui no Brasil, da minha rede de contato, da minha aliança, todos diziam que esse é o gargalo do ministério, né. Esse é o gargalo de todo ministério quando alcança um patamar. Na verdade, passou de 300 pessoas, Fábio, já fica inviável o cuidar, né, o Uhum, cuidado. E e eu me deparei com essa situação e eu falei: "Deus, estamos fechando aí o primeiro ciclo de 7 anos, eu preciso continuar ganhando da forma que a gente ganha, batizando muitas almas, como temos feito, mas eu preciso fechar a porta do fundo da igreja." E entendi que a maneira de você amenizar isso é através do discipulado, né, porque, por exemplo, você vem num culto com centenas de pessoas, você não vai conseguir sentir falta de todo mundo, mas com aquele irmão certeza. que cuida, ele fala: "Poxa, aquela alma que aquele discípulo que Deus confiou em mim não veio hoje, amanhã eu vou ligar para ele, saber se aconteceu alguma coisa, se ele está precisando de uma ajuda", né. E o meu discipulado aqui funcionava em classe, né, funcionava em classe. Uhum, E aí a gente começou a transicionar para pequenos grupos, justamente para dar esse toque de pessoalidade, né, porque a pessoalidade faz toda a diferença. Por exemplo, quem não gosta de ser chamado pelo nome, com não é certeza. verdade? Né? São coisas básicas, mas aí, se a pessoa gosta de ser chamado pelo nome, imagina quando ela sabe que ela é cuidada e que ela não é apenas um número, mas ela é alguém e tem alguém que se importe com ela, né? Então eu comecei a Uhum. trabalhar esse ano, o ano de fazer discípulo, justamente por isso. Comecei a trabalhar a mentalidade da minha liderança, a mentalidade das pessoas para entender que o discipulado não pode ficar só dentro de 4 paredes, só dentro da igreja, né. Então, esse ano a gente começou a transicionar, e aí foi onde nasceu a temática, o ano de fazer discípulos, nas casas e no templo. Ok. Vocês já trabalhavam com o modelo de grupos aí na igreja? A igreja Sim. já é um modelo celular? Não, não, ela está sendo transicionada agora, era um Ah, modelo convencional, com os uhum, cultos de 2 cultos na semana e os cursos nos outros dias, né. Cursos da Universidade da Família, e o discipulado funcionava em classe, classe com 40 pessoas. uhum, Devido à demanda, se tornou uma linha de produção, né. sim. E aí nós percebemos que não estava, consolidando, estava apenas sendo um protocolo. Exatamente. É o que eu antes de até a gente conversar sobre isso, eu estava falando das classes, né. Você atua com classes, se você não tiver uma maneira de conectar as pessoas após a classe, né, que elas tenham um ciclo semanal onde elas vão de repente não vão se encontrar fisicamente, mas eu sei que o Denilson e mais a outra pessoa, eu vou estar próximo deles e a gente vai, um cuidar da vida do outro, né, não cuidar a expressão certa não é essa, um cuidar da vida do outro, mas um cuidar, do crescimento do outro, né. Como é que eu posso ajudar? Aí a classe realmente vira um ponto de estudo, que é algo que eu gosto muito, que você já tinha conversado comigo a respeito disso na tua igreja, né. Vocês têm uma veia muito forte de ensino, e isso é muito bom porque, lá em Mateus 28 o Senhor fala, né: "Vão e façam discípulos", mas tem um como fazer esses discípulos, É, né, ensinando a obedecer tudo que eu lhe ensinei. Então, quer dizer, para ensinar a gente tem que ter essa veia de estudo forte, para que a gente, tire o cristão, aquele não só o novo convertido, mas aquele cristão que está muito tempo dentro da igreja, ou transiciona de uma igreja para outra, mas ainda a sua fé ainda está muito rasa, ou ele ainda tem uma vida muito carnal. Então o ensino vai fazer ele crescer. sabe qual que foi a nossa experiência, Fábio, trabalhando com o sistema de classe? Nós entendemos que a parte de ensino, você conseguia preencher cristãos mais maduros, Sim. mas com relação aos neófitos, que vêm e trazendo sequelas emocionais, sequelas sentimentais, a falta do relacionamento,
fazia com que a maioria dessas pessoas se perdesse ao longo da jornada, desistisse Uhum. no meio da classe. Em contrapartida, você tinha um grupo mais maduro, um grupo mais com mais um tempo maior de caminhada, que eles se realizam dentro de uma sala quando está sendo servido um alimento sólido. Mas, Sim, em contrapartida, nós notamos que a gente tinha dificuldade em preencher isso aí também na vida daquela pessoa que está chegando. E grande parte procura a igreja quando está passando por um momento de dificuldade, né, Fábio? sim, sim. Eh, Ontem eu estava comentando com um pastor e estava falando justamente sobre isso, né. A realidade das pessoas que vivem na igreja, né, os cristãos que estão nessa bolha e a realidade de quem está vivendo no mundo é um degrau muito alto. Então, muitas vezes, a gente, por estar muitos anos dentro da igreja, a gente perde essa humanidade de entender quão difícil está sendo a realidade do mundo atual. Né? A gente tem visto as coisas que estão acontecendo no Brasil de uma maneira geral. Quem está fora do Brasil, como eu, ainda enxerga com outros olhos, porque a gente talvez não está sentindo a pressão toda que está acontecendo aí, mas existe uma pressão muito grande sobre o nosso conceito de família, o conceito de mundo, o conjunto de valores de uma maneira geral. E isso não é algo que começou agora, né? Isso vem de uma geração. E essas pessoas, normalmente, elas chegam, estão vivendo lá fora num momento que uma encruzilhada na vida. Por isso você vê as taxas de suicídio aumentando drasticamente, pessoas em depressão aumentando drasticamente, número de pessoas em depressão aumentando drasticamente, porque a realidade está muito difícil e a gente precisa, eh conectar com essas pessoas. Então a gente precisa entender a realidade delas, entender que momento que está e realmente dar a mão para sair de uma situação como essa, que muitas vezes eu lembro da minha conversão, você vai lembrar da sua conversão, né, muitas vezes a gente perde essa humanidade, porque já Deus já transformou tanta coisa nas nossas vidas. A gente hoje tem uma família bem-sucedida, a gente tem uma vida, que a gente se Sabe? vê satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito, usando a nossa vida, podendo abençoar a nossa vida. Então, a gente às vezes esquece que a realidade do mundo não é essa. E como que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque lá atrás alguém esticou a mão para mim, lá atrás alguém esticou a mão para você. Exatamente. Para você ter ideia, é muito pertinente o seu comentário, Fábio, porque aí eu tive aí, né, tive conhecendo a Lighthouse e Isso. conheci aí a escola também, o college, né? E aqui nós temos também a nossa igreja, que é um colégio Uhum. confessional também. E interessante quando o pai chega para fazer uma matrícula, o pai chega e fala assim: a intenção do meu esforço em colocar o meu filho aqui no colégio, de colocar minha filha, é para que os meus filhos não passem pelo que eu passei. Uau. Então, veja como, né? Porque hoje, Fábio, estamos vivendo uma época de inversão de valores. O que era errado agora passou a ser certo, o que era certo passou a ser errado. E os pais estão tentando, com unhas e dentes, tentar blindar os filhos para que não caia nesse sofisma, né? De que Sim, o pecado deixou de ser pecado, né? E nós temos vivenciado isso, essa pressão, né, dos grupos minoritários, porque são grupos minoritários, mas que fazem muito barulho, né? fazem E, muito barulho. e só tem uma forma, é o discipulado. É o discipulado, porque você vai fazer discípulos, e eu sempre costumo falar para os meus líderes aqui, Fábio, que quando você discipula alguém, é como se cada dia você tirasse 1 centímetro da escama do olho dele, Uhum. né? E quando ele vai passando a enxergar, ele vê a luz, e aí Jesus é a luz do mundo, né? Exatamente, né, aonde a luz chega, as trevas têm que sair, né, não combina, né, você está num Exatamente. quarto escuro, você acende a luz, ele vai iluminar, aonde a luz chegar vai estar claro ali, você não vai ter nenhuma sombra de trevas ali, porque a luz chegou. E para as pessoas que vivem, né, longe dessa realidade de conhecer Jesus e o que Jesus traz para a vida das pessoas, elas realmente criam, até pelo que elas ouvem, elas criam um paradigma, um pressuposto que: "Ah não, mas, ser crente é ruim, ser crente, eu perco, eu vou ter que deixar de fazer muitas coisas". Na realidade, a gente ganha, né, a gente passa, ao deixar de fazer algo, e a gente não vira crente para deixar de fazer algo, mas é para se aproximar de Cristo, e o se aproximar de Cristo, ele coloca luz no que tem que ter luz. Então você não deixa de fazer, né, você dá valor àquilo que é importante, e não o que não é importante, o que é fútil, né. Isso é muito claro, assim, quando eu vejo pessoas que começam a conhecer a palavra e a palavra começa a libertar. Tem um outro testemunho de uma pessoa que leu o livro, e ela disse que ela é hispana também,
E foi muito interessante, porque ela estava lendo o livro e numa das lições, é a lição número 6, que é Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, a promessa que Jesus fez que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E aí ela começou a entender de fato que ela tem um melhor amigo, está dentro dela e está com ela todo tempo. Então todas as decisões, se ela aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, né, quando a gente fala assim: "Ah, Deus falou comigo", parece que nós, temos algum problema psicológico, que nós estamos ouvindo um amigo imaginário, né. Mas não é isso, a gente tem, biblicamente falando, a promessa do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós e ele está conosco em todos os momentos. Aquele momento de insegurança, de dificuldade, que você não sabe que decisão tomar e não sabe nem com quem falar, você tem o autor da vida dentro de você para te aconselhar. Isso é fantástico. E essa pessoa, nessa semana, ela teve essa lição no grupo, e aí no final de semana, na sexta-feira, porque quando a pessoa se converte ao evangelho, a vida dela está rodeada de trevas. Ela vai precisar fazer uma transformação nos relacionamentos, naquilo que ela acreditava que era verdade, paralela à verdade da Bíblia. E essa pessoa tinha várias amigas que chamavam ela toda sexta-feira para ir num tipo um baile, né, tem um nome diferente, para os hispanos, mas é como se fosse um baile. E a amiga convidou e ela, naquilo de querer ser aceita pelas amigas, foi. E quando ela chegou na porta desse baile com as amigas, o Espírito Santo falou ao coração dela, né, "Esse lugar não é para você". E ela escutou, assim, claramente o Espírito Santo falando com ela. Ela tomou um susto naquela hora, assim, e falou com as amigas: "Não, tem que ir embora, esse lugar não é para mim, esse lugar não é para mim". E foi embora para casa. E na semana seguinte, quando teve o compartilhar da lição, de como foi a semana, ela compartilhando com o discipulador, ela deu esse testemunho, né, que muito feliz, porque ela ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando com ela, e ela pôde, obedecer aquela voz, tomar uma decisão a partir daquela voz, que salvou ela de estar num lugar que não combina mais com a vida dela, para a luz que Deus tem para a vida dela. Então, são coisas como essas que a gente percebe, assim, claramente, né, que, o cristianismo é realmente te afastar das coisas que não têm valor, para que você dê valor àquilo que é eterno e aquilo que não só na eternidade, mas que manifesta o reino de Deus hoje na sua vida, né. Verdade. Ô, Fábio, você deve ter recebido muitos feedbacks aí do seu livro, né? E feedback por várias perspectivas e, e por diversas culturas, né? Porque o hispano, ele tem uma forma de ver, o americano tem outra, o brasileiro também tem a sua forma. Mas eu queria dar um feedback também, né? Queria dar um feedback. Claro, O livro, ele é de forma subliminar, e eu não sei se o Espírito Santo também te induziu a isso, na escrita do mesmo, mas ele tem despertado também uma consciência no leitor acerca da importância dele de se engajar no processo do discipulado. E agora eu não falo para ele ser como discípulo apenas, mas ele também se conscientizar da importância dele em ser um discipulador. sim, Porque é, é, estamos vivendo um tempo, e o próprio Jesus disse isso, né? Que muitos seriam a seara, mas poucos seriam os ceifeiros, né? E os trabalhadores estão em extinção. Mas uhum. mediante a leitura do seu livro, Fábio, é, é, ele vai despertando no leitor também a conscientização dele se engajar nesse processo, né, de fazer o discípulo e dele sair dali da sua zona de conforto. E quando eu falo de zona de conforto, não falo de forma pejorativa, porque de repente a Sim, pessoa está ali com a sua família, está tudo tranquilo, ele frequenta a igreja, mas de repente ele vem e fala: Poxa, eu posso fazer algo mais, eu posso entregar algo mais. E muitas vezes uma fala no púlpito do pastor é mais uma fala, mas de repente ali no momento que ele está ali no seu particular, eu não sei se já te deram esse feedback também, mas eu gostaria de dar esse feedback. glória a Deus, cara, glória a Deus. Já me deram sim, eu te agradeço por esse feedback, é mais uma vez Deus, confirmando isso no meu coração, né. Pra você ter uma ideia, eu descobri uma pesquisa, do psicólogo americano William Glasser, ele falando que, ele fala sobre modelo de aprendizagem. Ele fala que nós, quando ouvimos, vemos ou lemos qualquer coisa, nossa capacidade de aprendizado é em torno de 30%. Você provavelmente já se pegou, eu já me peguei várias vezes fazendo isso, lendo um livro, e quando você vira a página assim, você fala: "O que que eu li na última página?". Você se perdeu, seu cérebro se perdeu e você tem que voltar uma, 2 páginas para lembrar onde você estava e voltar a ler o livro. Principalmente com leitura dinâmica, às vezes eu estou passando o olho, muitas vezes, e o que você está captando ali é muito pouco. Então, se a gente vai numa pregação, você vai captar no máximo 30% de uma pregação. Se você está vendo um vídeo, no máximo 30%. Se você está ouvindo uma pregação, no máximo 30%. Isso eu estou falando de uma maneira natural, um psicólogo falando sobre isso. Mas esse mesmo psicólogo, Neurociência, neurociência. ele diz que quando você pratica algo,
você chega até 80%. E quando você ensina outras pessoas, você chega até 95%. O que que eu cheguei à conclusão com isso, né? Que Jesus já sabia disso há 2000 anos atrás. Quando Jesus fala, né, vão e façam discípulos, ele não estava preocupado apenas que a mensagem fosse enviada, mas ele estava nos dando talvez uma grande chave ali naquela história, que era o quê? Quando você vai e faz discípulos, aquilo que você não aprendeu ainda, você vai ter que aprender de novo, porque você vai ter que ensinar. E se você não aprendeu por si só, você vai aprender com o testemunho daquela pessoa que você está ensinando. Então, esse mecanismo da igreja estar o tempo todo em movimento, e cada discípulo está em movimento, ele faz com que o tempo todo nós estejamos crescendo também. Então, ser um discipulador, eu diria que é a vacina que todo cristão precisa para continuar sendo um cristão firme na fé. Então, Verdade. eu concordo exatamente com você, porque não adianta, eu fiz um ciclo de discipulado, aí foi o ano de discipulado na igreja, ótimo, eu participei de tudo, ano que vem eu não vou fazer mais nada. Não. O discipulado, o ano de discipulado, participar de discipulado, ser um discipulador na vida de uma pessoa é o que vai fazer a engrenagem estar o tempo todo produzindo frutos na sua vida. Você não vê uma mangueira que produz manga uma vez só e morreu, né? Não. Ela, não, se ela morrer, tá bom, ela morreu, acabou. Mas não, ela produziu manga um ano só e agora ela vai ficar frondosa todo ano, vai dar flor e não vai dar mais manga? Não, você espera que a mangueira dê manga, assim como a gente espera que o cristão faça cristãos, né? Faça discípulos. Então eu vejo isso, ô, Denilson, esse realmente deve ser o nosso despertar. Só para complementar o que a gente está falando aqui, você vê, né? Aconteceu é, uma perda de sentido, talvez por má interpretação dos 5 dons ministeriais, as pessoas começaram a falar assim: "Ah, eu não sou um evangelista, então eu não preciso falar de Jesus para as pessoas". Não, esse texto de Mateus 28 não é um texto para o evangelista. O vão é para todo cristão. Talvez você não vá ao confins da terra, mas o confins da terra seja o teu vizinho, né? A Samaria seja o teu colega de trabalho. Então, o seu testemunho, você falar de Jesus, você demonstrar a sua vida, você se preocupar com a vida do outro, em querendo ajudá-lo para que ele cresça e possa usufruir do que Deus preparou para ele ainda nessa terra, isso faz parte de todo cristão. Então, não é do evangelista. Então, Eu ponto um. costumo. Pode Pode falar. falar, pode falar, pode falar. E o ponto 2 é que o mestre, né? Então, o evangelismo virou do evangelista e o fazer discípulo virou do mestre ou do pastor, né? O pastor tem que jogar nas 5 posições, né? Também não é uma verdade, né? O ir é de todo cristão, talvez você não vai ter a graça que o evangelista tem, mas você vai ter um acesso de relacionamento que o evangelista não tem. E o fazer discípulo, talvez você não tenha a graça que o mestre tem, mas você tem a tua testemunho de vida que transformou a tua vida e que o mestre não tem. Então, é usar aquilo que o Senhor deu para cada um. E o interessante, Fábio, também, né? Eu sempre costumo falar justamente isso, porque às vezes a pessoa fala, não, isso é pro evangelista, isso é pro profeta. Cara, tem coisas que não é uma sugestão. Fazer discípulo não foi uma sugestão. Não Jesus não deu mesmo. uma sugestão, olha, eu lhe sugiro que seria bom você fazer discípulo, né? Não precisamos entender. E foi um comissionamento, né? Exatamente. Uma Foi ordenança, né? uma ordenança. Então, a gente não pode tratar algo que é uma ordenança como uma sugestão. Por exemplo, falar sobre o perdão. Perdão não foi uma sugestão, cara. Foi um mandamento. Então, Atrelado à comunhão. exatamente, né? Então, aí a pessoa fala assim para mim, apóstolo, ora por mim porque eu não tô sentindo de perdoar. Aí eu, mas você sabe por quê, cara? Aí ele fala, por quê? Eu falei, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão. Exatamente. É uma decisão, né? Você não vai acordar assim, nossa, acordei com a vontade de perdoar, né? É, não Então, mesmo. é uma decisão. Então, muitas vezes nós encaramos as ordenanças bíblicas, os mandamentos bíblicos, Fábio, como uma sugestão ou queremos terceirizar isso, né? Dizendo, olha, isso aqui se encaixa melhor com fulano, com ciclano, né? Na verdade, é uma transferência de responsabilidade que fez com que a igreja na Europa minguasse. Isso fez com que algumas gerações fossem perdidas, porque transferiram responsabilidades, onde Exatamente. pais não discipularam seus filhos, pessoas não discipularam os mais jovens, não discipularam as crianças. Querido, eu passei por alguns países da Europa. É triste, Fábio, você vê Triste. grandes templos que viraram museus, né? Exatamente. E Eu, justamente porque eu, transferiram a responsabilidade. eu li uma pesquisa que só 0,5%, existem só 0,5% de cristãos na Europa. 0,5% no berço do cristianismo. Em maio do ano passado, eu estive
na Holanda e na Bélgica. Fábio, eu encontrei apenas 2 igrejas em atividade. Uau. 2 igrejas cristãs, protestantes, em atividade. E a atividade ainda era assim, juntaram para dividir despesas, vamos fazer o culto, sabe, assim, é difícil, difícil. Isso é uma realidade que a gente tem visto nos Estados Unidos, aqui pertinho da gente, aqui em Dallas, que é o Cinturão da Fé. Eu estive visitando uma igreja que hoje, para manter o prédio, tem 3 igrejas utilizando em horários diferentes. Eu conversei com outro pastor que na igreja dele, o culto que eu fui visitar tinha 8 pessoas. E o que está acontecendo com isso? Porque se deixou de lado, né, uma ordenança primordial que fazia a igreja primitiva crescer. O que fazia a igreja primitiva crescer lá atrás, no primeiro século, era justamente estar convencendo as pessoas, mostrando o evangelho, pregando o evangelho, e acompanhando essas pessoas, que na igreja no primeiro século elas eram acompanhadas em casas, escondidas, né, super perseguidas. Paulo era um perseguidor da igreja que matava cristãos à torta à direita. A gente vê casos na Bíblia, mas não é nem 1% do caso de cristãos que foram mortos no primeiro século. E mesmo assim a igreja crescia, crescia, crescia. Por quê? Porque a base do evangelho, e aí eu volto a afirmar isso, né? Não há pecado nenhum você ter ministério de tudo dentro da igreja, de criança, adolescente, jovens, casais. Não há pecado nenhum fazer isso. Ter eventos dentro da igreja, você ter várias ações acontecendo dentro da igreja. Agora, em março, né, 31 de março, a gente vai ter a Páscoa. Isso é um grande evento que acontece nos Estados Unidos todo. Né? Nada disso é pecado. Isso tudo faz parte da pirâmide, mas a base é o evangelismo discipulado. Se você não tem o evangelismo discipulado conectado, tudo isso que é para ser complementar se inverteu, se colocou como essencial. Só que esse essencial, ele muitas vezes está dentro das 4 paredes da igreja. E o discipulado e o evangelismo, ele está fora das 4 paredes da igreja. Né? Então, acho que é o grande. Um detalhe importante, né? Sei que a gente está caminhando para finalizar aqui o podcast. Assunto bom passa rápido, né? A hora. Passa, né, rapaz? Mas assim, o que eu costumo, quando eu estou numa mesa com pastores, falar que abrir mão do discipulado é como você fazer uma compra no cartão de crédito. Naquele momento que você compra, de repente você não mede o valor do que você está gastando, mas a fatura chega. E o problema é que a falta de um discipulado, quando a fatura chegar, chega para uma próxima geração, né? Uhum, Ou chega quando já está em um estado irreversível. exatamente. Você está falando, Vinícius, e aí eu tenho estudado muito esse assunto, né? E por que que tantas igrejas. Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa agora que só 5% das igrejas estão envolvidas em discipulado. 5%. E é Pouco assustador isso. demais. É assustador. E eu sei que no Brasil não é diferente, porque eu já vivi essa realidade há mais de 20 anos no Brasil. Muitas e muitas igrejas que eu andei ajudando pastores, fazendo consultoria, treinando lideranças, e muitas delas não tinham discipulado. E, e o que eu percebi nessas minhas pesquisas? Não existe discipulado porque você discipula pessoas que chegam. Mas como a geração que não está fazendo discípulos, não faz sentido ter uma classe de discipulado, não faz de sentido ter um grupo discipulado. Porque não está chegando pessoas, a gente meio que fica com a nossa igreja. Você está passando pelo problema bom, né? Está entrando 15.000 pessoas e a gente tem 3.000 pessoas. Aonde foram essas 12.000 pessoas? Então você está resolvendo um problema que é realmente ajudar essas pessoas a se firmarem no evangelho. Mas muitas igrejas, essa não é a realidade. Como não é a realidade crescer, abrir novas igrejas. Né? A realidade tem sido o quê? Vamos acabar com a classe de discipulado, vamos acabar com o grupo de discipulado, porque está vazio, ninguém vem. Ninguém vem porque eu não estou trazendo pessoas. Se eu mudo Fábio, essa trajetória dentro da igreja, com as pessoas que estão dentro da igreja, essas classes vão ser necessárias. Eu acho que aí é a questão. o importante, eu sempre falo assim, é o líder acreditar no discipulado. Faz muita diferença. Por Sim. exemplo, eu não sei o que é viver sem um discipulado. Eu sou discipulado pelo meu pastor, né? Então, por exemplo, Fábio, a gente só consegue lotar uma classe ou montar um pequeno grupo se o líder acreditar realmente nisso. Faz muita diferença o líder acreditar. Se o líder acreditar que é possível e que funciona, e ele acreditar na aplicabilidade de um programa de discipulado, querido, é meio caminho andado. Mas a gente sabe que a gente vive dentro de um contexto de ingratidões e de tantas situações que é o pastorado em si, e faz com que alguns líderes deixem de crer no princípio, deixem de acreditar, né? E aí, quando o líder deixa de acreditar, aí o resultado não aparece mesmo. É verdade. E assim, para a gente encerrar, eu já vou passar para você dar suas considerações finais.
E queria te agradecer muito, Denilson, pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei que tua agenda é bem corrida. Eu estava comentando com você antes da gente começar o podcast, né? Eu vejo tantas coisas que você tem feito e como que você dá conta disso tudo. É só o Espírito Santo de Deus mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria ter mais tempo com você para você contar a tua história de, de, de ressurreição, né? Que você teve com as máquinas desligadas, morrer e nascer de novo. Quer dizer, esse é um milagre aí que a gente precisa de um tempo para contar isso aí. A gente vai ter que ter uma segunda oportunidade. Eu também quero trazer você e a sua esposa aqui em nossa igreja, quando você estiver no Rio, estiver aqui no Brasil, né? Aproveitar para vocês contarem o testemunho da sua esposa também, porque é O maravilhoso o que teu Deus fez, né? testemunho de cura é maravilhoso também, é E a verdade. A forma gente como tem vivido uma foi, vida de testemunhos a aqui. forma como foi, sem o seguro, sem, né? Porque os pormenores a gente vê o trabalhar de Deus, né, querido? É, os mimos do Senhor, né? É. Mas para a gente terminar e passar a palavra para você, te agradecer. Você, pastor, que está me ouvindo, está nos ouvindo aqui, você pode entrar em contato para conhecer mais o programa discipulado da Peça do Quebra-Cabeça. Lá você tem um programa de 10 semanas, onde a gente dá todo o treinamento, toda a assessoria para implementar. É um serviço missionário, então não tem custo para você implementar na sua igreja, né? A venda dos livros é o que mantém esse ministério, e cada livro que é vendido, outro livro vai para missões. Hoje a gente tem em vários países da América Latina, tem na Espanha o livro, tem aqui nos Estados Unidos, então com versões em português, espanhol, e agora para as próximas semanas está chegando já o inglês também, já está pronto, já está no forno. E antes de passar para você, Denilson, pela terceira vez, né? A gente estava falando de Mateus 28, de 18 ao 20, e você falou dos pastores que faltam acreditar, né? Que muitas vezes nisso, na pressão do ministério, e o ministério do pastor é algo que só quem é pastor entende, porque realmente é um ministério de muita pressão mesmo. Mas no verso 20 de Mateus 28, o Senhor diz: E eu estarei convosco todos os dias. Tem uma promessa no discipulado, vão e faça discípulos, né? Quando você está indo e fazendo discípulos, o próprio Jesus está com você, discipulando, falando do evangelho, ensinando junto com você. Então não é nas forças do seu braço, é sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Meu amigo, dê tuas considerações finais. Fábio, eu quero agradecer, muito obrigado, dar um abraço a todos que estão assistindo esse podcast. Parabéns. Você tem um intercessor aqui no Brasil para que esse propósito avance, tá certo? Muito obrigado aí Amém. pela aula de racquetball. É racquetball, né? É verdade, é raquetebol. Temos que jogar novamente. Para quem não sabe, o Fábio é craque nisso aí, né? Querido, um beijo no seu coração. Obrigado. E Deus te abençoe, tá? E nos vemos em breve. Amém. Faz uma oração para a gente encerrar, meu amigo pastor, apóstolo, que tem feito um trabalho maravilhoso, cara. Glória a Deus pela sua vida e sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesse momento, te agradecendo, a Deus, pela oportunidade de falar um pouco mais do teu amor, né? Falar um pouco mais, Senhor, do teu reino. Quero apresentar a vida do Fábio, a família dele, o seu ministério e também todos quantos estão, meu Pai, assistindo e tendo acesso a esse material, tendo acesso a esse podcast, que o Senhor venha elucidar a mente, abrir os olhos, dar entendimento, mas acima de tudo, ó Amém, Pai, Senhor. o Senhor possa abençoar, segurando firme nas mãos de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu amigo. Deus te Amém, querido. abençoe. Sucesso aí. De bom, cara. Um beijo.